Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB. E vamos começar falando com ele sobre o PSDB. Você era candidato a presidente e o Avalone anunciou que você fez uma composição, vai ser candidato a vice-presidente do PSDB, é isso? Bom dia. Já teve, né, Antero? Bom dia. No sábado de manhã nós fizemos a eleição, fizemos um consenso, o vereador Ricardo Saad ficou como presidente, eu fiquei como primeiro vice-presidente, e contemplamos todas as áreas do partido, né? Mulheres, juventude, movimento sindical, comunitário, rural. Então, houve uma chapa única e o presidente é o vereador Ricardo Saad, eu sou o primeiro vice, o doutor Maurélio Ribeiro ficou como segundo vice, a Tânia Matos é a secretária-geral, o Itamar Will, lá do P90, é o primeiro secretário, o vereador Renivaldo ficou como tesoureiro, o vereador Adevair Cabral ficou como tesoureiro e o vereador Renivaldo é o líder do partido. E vogais ficaram a Ana Margarida de Jesus e o Freitas. Então essa é a executiva, temos direito a 2 delegados à convenção estadual, ficou o Josemar Araújo Sobrinho e o Freitas. Então nós equilibramos as forças no diretório municipal. Tá. O PSDB pensa em ter candidato a prefeito, porque na última eleição você foi candidato a prefeito pelo PSDB. E depois o PSDB é um dos mais entusiásticos defensores da gestão do Emanuel Pinheiro. Inclusive o líder do PSDB é mais líder do prefeito do que do PSDB. Como é que fica essa relação, sendo que o PSDB disputou a eleição na oposição? Antero, foi essa situação que nos levou a fazer a disputa no diretório municipal. Naturalmente eu disputaria o diretório estadual, mas essa postura da bancada do PSDB fez com que nós pudéssemos reequilibrar as forças no partido. Hoje nós temos 50% do diretório municipal e os vereadores ficaram com 50%. Então nós queremos agora, nesses próximos meses, fazer o partido pulsar novamente, fazer um trabalho de filiação, de rediscutir a postura dos vereadores na Câmara, e nós vamos defender, com unhas e dentes, uma candidatura própria do partido à Prefeitura de Cuiabá. PSDB é o partido que mais venceu as eleições, o nosso grupo político é o grupo político que mais venceu as eleições, que mais administrou Cuiabá desde 1986, quando voltaram as eleições nas capitais, nos municípios fronteiriços, dentro do nosso grupo político. 86 tomou posse, né? A eleição foi 85, né? Dentro do nosso grupo político, né, que nós somos originários, o Dante foi prefeito de 86 a 88, depois volta em 93, 94, depois o França Meirelles, eu. Então o PSDB tem uma tradição, tem muito serviço prestado a Cuiabá, e eu defendo particularmente o nome jovem, um sangue novo, empresário bem-sucedido, que é o nome do empresário Luiz Carlos Nigro, para que ele seja o nosso candidato a prefeito de Cuiabá pelo PSDB nas eleições do ano que vem. E já há movimento no partido sobre isso ou é uma tese isolada sua? É uma tese isolada. O Nigro, inclusive, pediu para deixar esse assunto para o ano que vem, mas como nós fomos pegos de calça curta em 2016, eu vinha dizendo, desde 2014, 2015, o PSDB tem que se organizar, preparar para disputar as eleições de 2016, acabando sendo surpreendido no último dia do processo de convenções. O prefeito Mauro Mendes desistiu da candidatura e acabamos tendo uma candidatura que não havia sido preparada, planejada. Então agora nós queremos desde já trabalhar o nome do Luiz Carlos Nigro para que ele possa ser o nosso candidato ano que vem à prefeitura. Imagem só é possível de mudar com atitude. Você não muda a imagem sem uma atitude que convença sobre uma mudança de imagem. E o PSDB, apesar de ter disputado a eleição, a sua imagem é de ferrenho defensor do prefeito Emanuel Pinheiro, que tem lá uma determinada avaliação positiva, mas tem também uma determinada avaliação negativa. Isso é normal com todo gestor. E hoje nós vamos ter um fato importante na Câmara de Cuiabá, que vai ser a votação da questão da comissão processante sobre os aluguéis fantasmas. O PSDB não discute esse assunto internamente? O diretório municipal deixa por conta dos vereadores?
e eles vão levando a imagem do partido por ralo? Como é que fica isso? Antero, você está coberto de razão, né? A imagem da bancada do PSDB é de aliada do prefeito Emanuel Pinheiro. A nova diretoria ainda não tomou posse. Nós devemos tomar posse daqui uns 15, 20 dias apenas. E você pode ter certeza que essa é uma prática que eu vou sugerir à executiva que a gente passe a adotar. Assuntos importantes, assuntos relevantes, o diretório vai discutir, tomar uma posição e orientar a bancada, porque o estatuto prevê dessa forma. Então, eu concordo plenamente com você. Na questão do Uber também. Eu, particularmente, sou contra a taxação de Uber. Sou contra. Assinei um projeto junto com o deputado Faisal Calil, com o deputado Ulisses. Nós três somos autores de um projeto de lei desburocratizando isso em favor de Uber e táxi, quem quer que seja. Agora, a nossa bancada, infelizmente, não sofre orientação do Diretório Municipal. Nossa bancada está solta, ela faz o que bem entende, não dá satisfação ao partido e está numa postura de um prefeito que nós fizemos o enfrentamento. Nós disputamos com o Emanuel. Nós tínhamos uma proposta diferenciada do Emanuel. Então, a partir da nossa posse, pode ter certeza que a minha sugestão é que a gente cumpra o estatuto do PSDB e o diretório passe a orientar a bancada na Câmara. Tá, agora vamos passar para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Como é que está a questão da CPI? Está só nas preliminares? Hoje nós vamos votar o regimento interno e essa primeira fase nós definimos por unanimidade que vai ser para ouvir os órgãos de controle que receberam o relatório, o trabalho das duas últimas CPIs que trataram desse tema. Então, em dezembro de 2014, a Assembleia fez uma CPI e investigou a Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso. Fez um relatório e encaminhou a 5 órgãos de controle. Nós convidamos esses 5 órgãos de controle para que prestem contas à sociedade quais foram as medidas tomadas diante do relatório da Assembleia. Depois a Assembleia fez uma outra CPI mais profunda, muito mais longa, e tratou de renúncia e sonegação fiscal, presidida pelo deputado José Carlos do Pátio, relatada pelo deputado Max Russo. Essa levou mais de 1 ano e meio, e também encaminhou a outros 5 órgãos de controle. Então nós vamos agora ouvi-los. Essa é a primeira etapa. Já dividimos em 4 sub-relatorias. Vamos investigar o setor de frigoríficos, o setor de mineração, o setor de combustíveis e o setor do agronegócio. Para cada uma dessas áreas, nós temos um relator, né? A deputada Janaína ficou responsável por investigar o setor de frigoríficos, o deputado Nininho, o setor de mineração, o deputado Carlos Avalone, o setor de combustíveis, e o deputado Max, o setor de agronegócio. E o relator geral será o deputado Nininho. Então, essas decisões já foram tomadas. Nós ontem sentamos com o presidente Botelho e o primeiro secretário Max, definindo a estrutura, a assessoria, foi aprovada as nossas sugestões, e espero que a partir da semana que vem já comecemos a fazer as oitivas. Tá. Esses órgãos de controle já foram convocados, convidados? Todos foram convidados. E hoje eu dei o prazo limite para que eles respondam. Caso não haja resposta, já vou aprovar hoje a convocação. Tá. Não se tem notícia de providências tomadas? Ou pelo menos se foram, a Assembleia não sabe? Não temos notícias nenhuma. A Assembleia nunca foi informada sobre as providências que esses órgãos de controle tomaram. Então nós vamos saber agora. Por que teve sessão secreta na Assembleia, na CPI? Não pega mal para a sociedade? Não é sessão secreta no Poder Legislativo? Não, até não teve nenhuma. Na verdade, ela foi sessão econômica, sessão administrativa, com a presença da televisão, foi gravado, das taquígrafas, das assessorias. A assessoria de imprensa da Assembleia participou, depois divulgou nota. E essas questões para que não desgaste até a CPI. Questões de discutir subrelatoria, discutir contratação deste ou daquele servidor, algo que não traria resultado concreto para a sociedade. Mas, ao final, sempre foi expedida uma nota sobre o que foi tratado.
Tá, mas e as próximas sessões? Teremos a surpresa de sessão secreta aí para frente? Não há necessidade, nós vamos, todas as oitivas deverão ser feitas abertamente. A não ser que haja algum depoimento, né? Algum depoimento amparado judicialmente, né, Antero? Não, não. Porque, a princípio, nós vamos fazer todas abertas. Não, mas nós já fizemos em Brasília, por exemplo, na CPMI do Banestado. Eu até fiquei feliz no domingo, que eu assisti o programa Painel. Tinha um advogado criminalista, Pier Paolo, que é defensor de vários bandidos da Lava Jato, inclusive pessoas ligadas ao PT, mas é um brilhante advogado criminalista, e 2 delegados da Polícia Federal. E um dos delegados da Polícia Federal disse a verdade, né? Falou que tudo isso começou com o Banestado, que foi a primeira vez que teve uma investigação criminal séria nesse país, que é o episódio do Banestado, que depois foi encaminhado ao Ministério Público, à Polícia Federal, etc. e tal. E que nós, mato-grossenses, Antero, temos orgulho de ter tido um mato-grossense na presidência dessa CPI, pois né? E foi a gênesis, a origem, né? Onde toda a documentação foi coletada, onde os indícios foram apontados, onde documentos, provas, Celso Pitta preso, um trabalho fantástico que a CPI fez, e aquilo que eu sempre digo, as CPIs não terminam em pizza. Por mais que a demora, ela serve como uma base de dados, de informações, de documentos. E você, Antero Paz de Barros, foi o presidente daquela CPI do Banestado, que, na minha concepção, é a grande base de informações para a Operação Lava Jato. E aquela própria CPI teve muita gente que devolveu muito dinheiro público. Aquela CPI recuperou mais de 12 bilhões de reais para o país. Mas, assim, vários depoimentos ali chegavam num determinado momento do depoimento e o depoente pedia: eu gostaria de falar, mas num ambiente mais reservado. Okay. Aí a gente fechava a sessão. Okay. Fechava a sessão para ele poder fazer a confissão. Aí fazia a confissão, etc e tal, e que tudo era documentado, encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Federal. Então, pode sim ter momentos que os senhores não vão se recusar a ouvir a verdade da parte de depoentes, né? Pode ser que tenha momentos lá na CPI que seja interessante isso. Mas tem um setor aí que me intriga muito. Assim, e deveria a CPI fazer esse confronto. Por exemplo, desde a fundação de Cuiabá, a gente sabe que Mato Grosso é rico em ouro. O estado inteiro. Cuiabá, então, nem se falava, né? Que era uma capital realmente que tinha muito ouro. Quem que é o dono do ouro de Mato Grosso? Quanto que arrecada de imposto ouro em Mato Grosso? Quanto que arrecada de imposto à mineração? Esses dados precisam ser cotejados com aquilo que é produzido. O DNPM tem que ser chamado nessa CPI para falar quem que é o dono do ouro de Mato Grosso. É o Wilson Santos, que tem lá em Chapada dos Guimarães. Beleza. Não é só limão. Não, precisamos saber de quem que é e o que paga de imposto. Verdade. Porque é uma miragem esse imposto único sobre o mineral. Ninguém vê esse dinheiro. Senador, o senhor está completo de coberto de razão. Poconé, em 2018, produziu 3 mil quilos de ouro. Dados oficiais. 3 toneladas de ouro foram retiradas só no município de Poconé. E nós vamos saber agora quem são os donos do ouro, né? Outrora, Pascoal Moreira Cabral, Miguel Sutil, né? Os irmãos Lemes. Esses eram os donos do ouro aqui quando nasceu Cuiabá, que deu 150 toneladas de ouro, as larvas do Sutil, né? Cuiabá, o berço do ouro. Agora vamos saber quem são os donos do ouro. Lá na região de Peixoto de Azevedo, os donos são os pequenos garimpeiros, que formataram há décadas uma cooperativa que funciona muito bem, um exemplo. Mas quem é o dono do ouro em Poconé? Quem é o dono do ouro em Livramento? Quem é o dono do ouro em Vila Bela? Nós vamos saber. Por que Mato Grosso é o terceiro, quarto? Se nós sabemos que Mato Grosso é o grande produtor de ouro do Brasil. Goiás diz que está produzindo mais ouro que Mato Grosso. Uruguai, que não tem uma jazida de ouro que produz mais ouro que Mato Grosso. Diamante. Nós somos o número 1 do Brasil, um dos maiores produtores de ouro, de diamante do mundo. Então, o deputado Nininho será o subrelator dessa temática mineração. Nós vamos saber agora quem é o dono do ouro em Mato Grosso, porque dessas 3 mil quilos de ouro que foram tirados de Poconé no ano passado, a prefeitura de Poconé recebeu um piquititinho, pouca coisa.
que não mudou absolutamente nada Mas a o situação I1 agora social. diz que é um imposto estadual, né? Não, um pedaço é estadual, um pedaço é federal e um pedaço é municipal. Já não era quase nada, 1%, 2%, divide em 3 partes. Fica com quase nada. Se você ver o tamanho dos buracos que estão lá, o tamanho dos buracos que virou Poconé. A gente passa de avião ali, fica impressionado com o tamanho, a buraqueira que virou Poconé. E dinheiro que é bom para mudar a realidade social, absolutamente nada. Pois é. E a CPI pode ter algum viés, além de fiscalizar isso e tal, papá, pode ter algum viés ambiental, porque Deus não vai nos dar outro Pantanal. E do jeito que está ali, está correndo o risco de contaminar as águas do Pantanal mato-grossense. Antero, não tenha dúvida que a CPI vai opinar, né? Nós vamos dar as sugestões. Nós estamos solicitando ao governador que nos libere um delegado de polícia, que nos libere um elemento do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do CIRA. Nós queremos recuperar dinheiro, a CPI quer ser pragmática, assim como a CPI do Banestado, que você, senador Antero, presidiu muito bem e foi a base para a Operação Lava Jato, e que recuperou 12 bilhões à época. Nós queremos, durante a CPI, recuperar dinheiro, colocar dinheiro nos cofres da Cefaz. Então, nós estamos pedindo ao governador Mauro Mendes Ferreira que libere um elemento do CIRA, que libere um delegado de polícia, que o TCE nos libere 2 auditores. Estivemos no Senado recentemente, contactando lá um importante técnico para que nos oriente também. Enfim, nós estamos montando uma assessoria qualificada para que a gente possa não só apontar as falhas, mas também recuperar recursos e, na questão ambiental, se possível, opinar em relação a essa loucura que está acontecendo nas bordas e dentro do Pantanal. Agora, deputado Wilson, vamos partir agora para esse empréstimo que você queria no governo Pedro Táxi e não queria no governo Mauro Mendes. O que mudou? Mudou o governador ou fica contra o empréstimo? Não, primeiro que eu nunca soube de empréstimo no governo Mauro Pedro Táxi. Nem se a gente fosse, tá certo que a Assembleia vai ter Nunca chegou mensagem lá na Assembleia sobre isso. A Assembleia vai ter um seminário hoje, importantíssimo, daqui a pouco, né? O autismo. Sobre o autismo, mas toda a imprensa divulgou isso. Toda a imprensa divulgou, exatamente, era o mesmo empréstimo, a mesma instituição, o mesmo Banco Mundial, a mesma Secretaria do Tesouro Nacional, só não saiu por um motivo. Porque Pedro Táxi não apresentou o programa de ajuste fiscal. Se não, teria saído já no governo Pedro Táxi. Antero, eu fui líder do governo Pedro Táxi de fevereiro de 2015 a agosto de 2016. Essa mensagem nunca chegou à Assembleia. Não, a mensagem não chegou porque não foi aprovada pelo Banco Mundial e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Depois eu fui para a campanha, à Prefeitura de Cuiabá, depois eu fui para a Secretaria das Cidades e retornei em abril de 2018. Essa mensagem nunca chegou à Assembleia. Mas chegou na opinião pública. É difícil você falar sobre um objeto que não existe. Não, né? Peraí. Chegou na opinião pública. O Galo deu aqui, nessa cadeira que você está sentado, várias entrevistas defendendo, durante o governo Pedro Táxi, esse tipo de empréstimo, que eu achava, inclusive, que era bom. Porque ia mas esse da forma que chegou é ruim. Não é. É péssimo. Não é. Quer que eu provo? Quero. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, ele é ilegal. Ave Maria. Se for aprovado, eu vou para a justiça. Não, se tiver autorização legislativa, deixa de ser. Ok, vamos lá. Você não pode fazer sem autorização legislativa. Primeiro, deve ter sentado nessa cadeira aqui também o governador Mauro Mendes Ferreira, que disse... sobre o empréstimo ele não falou aqui. Não, ele disse várias vezes de que era uma completa irresponsabilidade um governador fazer dívidas para os seus sucessores. Isso era uma irresponsabilidade. A imprensa registrou isso. Que era um absurdo, que tinha que fazer a nova política, que tinha que ser respeitoso com o dinheiro público, que tinha que ser sério com o dinheiro público. Isso nós temos gravado, temos isso registrado. Primeiro, aí manda um projeto, que era a Lei de Responsabilidade Estadual, que na verdade era a cópia do que já havia acontecido no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Certo? Muito bem. Nesse projeto, nos artigos 16 e 17, ele menciona algo parecido. Algo parecido. Quer dizer, então, ele que é autor dessa frase, é autor desse pensamento, e que é uma irresponsabilidade fazer dívida para os seus sucessores, em menos de 60 dias aprovada essa lei de sua autoria, ele manda simplesmente um projeto para a Assembleia, propondo
que troque uma dívida de 4 anos por uma dívida de 20 anos. Você tem 62, 63 anos. Quando nós acabarmos de pagar essa dívida, você vai estar com quase 90 anos de idade. Quase 90 anos de idade. Eu estou com quase 80. Quer dizer, ele já está contradizendo. Segundo, é uma ilegalidade absurda, porque você disse no início do programa que ele está solicitando um empréstimo de quanto? Quantos milhões de dólares? 250, né? Para pagar a dívida do Banco da América. É mentira, Antero. É mentira. Ele está solicitando um empréstimo de 332 milhões 610 mil dólares. E ele não diz no escopo da mensagem, muito menos no projeto, o que é que ele vai fazer com a diferença entre 332 milhões 610 mil dólares para os 250 que ele quer pagar o BIRD. Não tem como aprovar uma matéria onde não se explica onde vai colocar 82 milhões de dólares 610 mil. Ele não diz. Eu vou para a justiça contra isso, se a Assembleia aprovar. Não dá para aprovar um empréstimo onde não há amarração. Se você vai aprovar, não, Wilson. Vai aprovar. Eu também acho. Vai aprovar, vocês estão em 3. Também acho que vai aprovar. A Assembleia são 24. 21 aprovaram a matéria. Mas você foi um parlamentar responsável. Você acha justo a Assembleia aprovar uma matéria de empréstimo onde o Executivo não demonstra onde vai aplicar esse dinheiro? Olha, eu não sei se não demonstra. Eu li aqui o seguinte, que vai ter muito dinheiro para pequeno produtor rural, vai ter dinheiro para... Tem vários detalhamentos que foram citados na imprensa. Você está falando que não tem no bojo do projeto. Não tem nem no projeto, nem na mensagem. Mas que foram citados para a imprensa vários detalhamentos de onde que vai ser. Inclusive tem gente do MDB elogiando exatamente pelo fortalecimento do pequeno produtor rural. Que tem muito dinheiro exatamente nessa área do pequeno produtor rural, que seria por exigência do Banco Mundial. Não há uma planilha, não há um planejamento estratégico, não há demonstração contábil de onde o governo vai aplicar 82 milhões 610 mil dólares. Outro detalhe, todo mundo sabe, você que compra aí nas Casas Bahia da vida, que se você comprar com menos parcela, você paga menos juro. Se for uma compra mais alongada, é mais juro. E o secretário Galo foi honesto em dizer que esse empréstimo onerará o contribuinte mais 90 milhões de dólares. Vai pagar menos juros, Wilson. Aí é um sofisma. Porque ele paga 5% de juro para o Bank of America e vai pagar 3,5%. Só que vai pagar 3,5% de juro em 20 anos. O alongamento da dívida é que causa esse valor. Exatamente. Aí é um sofisma, não dá para sofismar com o número. Aí é que eu faço uma crítica política ao governador. Ele está vendo a árvore, ele não está vendo a floresta. Ele está preocupado com a gestão dele. Porque o empréstimo feito lá em 2012, no governo Silval, esse empréstimo terminaria em setembro de 2022. 2022 é a última parcela. Pagou agora em março, volta a pagar em setembro, paga-se de 6 em 6 meses. 2 parcelas por ano. Então faltam 7 parcelas para quitar todo esse empréstimo. Nós vamos sair de 7 parcelas para 240 parcelas. Nós vamos sair de 3 anos e meio que faltam para terminar o pagamento para 20 anos para o pagamento. E, coincidentemente, esse arranjo financeiro, ele vai fazer economia apenas até 2022. Pois é. Os outros governadores que virão, mais 16 anos, não terão economia nenhuma. A única coisa que restará a eles é pagar esse empréstimo. Mas você já terá tirado o estado da depressão para o estado... Mas qual depressão? Ué, qual depressão? Para mim é depressão você não pagar salário do servidor. Para mim é depressão você não ter previsão de voltar a RGA. Para mim é depressão as empresas fazerem obras para o estado de Mato Grosso não terem perspectiva de receber. É evidente que esse empréstimo, do jeito que ele está sendo proposto, que vai trazer economia durante o governo Mauro Mendes, só verdade, durante o governo dele. Não importa, mas das 770 milhões de economia, vai fazer a máquina girar e vai fazer o Estado voltar a desenvolver. E vai ficar muito mais fácil para o Estado pagar as parcelas futuras. Porque, claro, você hoje está no dilema de Tostines. Tostines não sabe se vende mais porque é fresquinho
ou se é fresquinho porque vende mais. O estado de Mato Grosso, se ele desenvolver, ele gera mais imposto. Se o estado de Mato Grosso se industrializar, ele gera mais recurso. Se o estado de Mato Grosso crescer, ele gera mais emprego. Se o estado de Mato Grosso pagar o servidor mais rapidamente, ele melhora o ambiente. Ele melhora o ambiente. Eu acho que é esse ambiente que precisa desanuviar para voltar a ter crescimento. Antero, então, assim... Respeito a sua opinião, mas o caminho não é esse, Antero, na minha opinião. O caminho não é esse. Ele está alongando uma dívida que só vai favorecer a sua gestão e vai empurrar um débito por mais 16 anos após a sua saída. Qual seria o caminho do governador? Aquilo que eu sugeri através de emendas e que ele orientou a derrubar minhas emendas. Neste primeiro ano, é um ano de aperto. Ele tinha que reduzir o custeio da máquina. Eu sugeri que reduzisse em 400 milhões. Ele mandou gastar os 400 milhões. Eu sugeri que ele diminuísse em 400 milhões os investimentos. Ele está tocando investimentos de 1 bilhão e 100 proposto. Eu propus que ele contabilizasse os recursos do FETAB em 650 milhões, que vai ultrapassar isso aí. Não chegar um FETAB de 1 bi 900 a 2 bi. Então, ele insistiu em fazer um orçamento deficitário. Insistiu. E a mentira que nós vivemos no estado de calamidade. Agora mesmo, o jornal Valor Econômico, no último dia 25 de março, publicou um ranking que mostra que Mato Grosso é o 11º melhor no ranking do Valor Econômico. Eu li hoje a matéria do Valor Econômico. Feito pela consultoria do Paulo Rabelo de Castro. Exatamente, é a mesma matéria que eu li. É. Eu li hoje no jornal da TV Vila Real, Mato Grosso é o 16º. É, né? Cita que está em situação melhor que Goiás, melhor que Minas. O único ponto. Melhor que Rio de Janeiro. O único ponto que ultrapassa, né, que estrangula é justamente a questão salarial. Que houve realmente. Perdeu a mão. Mas se tiver em 16º, ainda está na frente de 11 estados. Tá na frente, cita, são 27, que Mato né? Grosso não está no estado de calamidade. Não está. A matéria cita isso. Não está. Agora, vai estar se continuar gastando um custeio de 400 milhões. Esses dias mesmo o governador criticou o ex-governador Táxi porque usava o jatinho, né? Que ele não ia usar jatinho, que ia andar de avião comercial. Parece-me que já usou jatinho para ir para Macapá, no Amapá. Parece-me que já usou o jatinho aí, já fretou. Quer dizer, já não foi de Gol, de Azul, de TAM, já não foi de avião comercial, já começou também a usar jatinho. Então, Antero, na verdade, o governador Mauro encaminhou uma série de mensagens à Assembleia e eu votei na maioria delas. Eu votei a favor da reforma administrativa, votei para que abrisse os créditos antes da aprovação da LOA, votei a favor do FETAB, das 7 ou 8 matérias, votei 5 ou 6 a favor. Mas esse empréstimo é um empréstimo egoísta, que só vê o momento e empurra uma bomba para os próximos 4 governadores que lhe sucederem. E é eivado de ilegalidades. Nos 82 milhões a mais que ele pede, ele não explica para a sociedade. Você 2 vezes falou aqui que o empréstimo é para 250 milhões de dólares. Mentira. O empréstimo que está na Assembleia é para 332 milhões de dólares. Os 82 que excedem, ele não diz através de planilha, não documenta onde é que vai aplicar isso, é vagamente a agricultura familiar, quesito ambiental. Quesito ambiental não há nada que pormenoriza isso. Então é uma questão que a gente fica a achar que só vê a árvore e não está vendo a floresta. Só vê o governo dele e ele tem um precedente desse. O prefeito Mauro Mendes foi o prefeito que mais endividou Cuiabá nos últimos 300 anos. Nunca antes na história de Cuiabá um prefeito fez tantos empréstimos volumosos como fez o prefeito Mauro Mendes. Então ele já tem esse precedente. 2, o de endividar as suas gestões e de fazer queima. Você vai ver daqui a pouquinho refis para tudo quanto é lado. É um doutor em fazer refis, quebrando a cultura tributária. Então eu sou contra esse empréstimo, porque na minha concepção tem ilegalidades, não tem transparência e ele vai endividar os próximos 4 governos de Mato Grosso. Boa votação hoje no empréstimo, né? Antero... E que o empréstimo seja aprovado. Não, eu sempre digo, eu sou o deputado... Agora respeito sua opinião também. Eu sou o deputado mais amigo do governador. Sou mais amigo. Foi eu que fiz o enfrentamento ao agronegócio. Peraí, mas antes de encerrar, tem uma pergunta aqui, coloca no ar aí.
Porque o amigo é o que fala a verdade, né? Que abre os olhos. O Pedro Pinto está ligando. Eu não sei se está certo essa questão do empréstimo, não. Tá okay. Mas, Pedro Pinto, bom dia. Tudo bem? Vascaíno, Pedro Pinto, hein? Bom dia. Para que você foi lembrar isso? Barros, já vai mudar a pergunta. Wilson Santos, amigos e amigas da Rádio Capitão. Bom dia, Pedro. Deputado Wilson Santos, rapidamente, espetacular esse trabalho de educação inclusiva, esse seminário, mas eu queria tratar de um outro assunto, porque eu acho que Cuiabá merece e a gente tem que ficar rouco de falar e, se possível, de ouvir coisas interessantes e instigantes. Eu já fiz uma pergunta para representantes da prefeitura, para vereadores de Cuiabá, e todo mundo só responde com platitudes, sem ações. Cuiabá está fazendo 300 anos e o que a gente vê, tristemente, é a perda do nosso território. Perda de território para o tráfico ou então para a tragédia das drogas, dos consumidores de drogas. O Morro da Luz, hoje, é um território ocupado pelo crime, proibido a entrada para o cidadão cuiabano. E ali no centro histórico de Cuiabá, tombado pelo patrimônio histórico, nós vemos o crescimento da Cracolândia. Eu queria perguntar para o ex-prefeito, deputado por representatividade de Cuiabá, o que precisa ser feito? O senhor topa subir o Morro da Luz com o prefeito Emanuel, com o governador Mauro Mendes, para mostrar, andar ali na Cracolândia? O que precisa ser feito para que a gente não comemore 300 anos com a perda do território para o tráfico ou para a tragédia das drogas, no caso da Cracolândia? Bom dia, deputado Wilson Santos. Bom dia, Pedro. Obrigado por essa excelente pergunta. O que precisa ser feito é que o governo brasileiro faça uma pressão diplomática sobre a Colômbia, Peru, Paraguai e Bolívia. São os grandes produtores de cocaína e maconha. Mato Grosso faz limite com a Bolívia em 710 quilômetros. O Dante já dizia isso, as Forças Armadas precisam cuidar das fronteiras. Infelizmente, não dão condições para isso. O que precisa é pressionar esses países para evitar o que o Evo Morales fez. Durante a gestão do Evo Morales, a área plantada de coca na Bolívia quadruplicou. E parte dessa produção vem para Mato Grosso, como corredor, e parte acaba ficando. Mais de 80% dos homicídios na Baixada Cuiabana acontecem em decorrência do tráfico. Então essa é uma posição do Brasil. A outra é os governos que sucederam-me ter mais prioridade na área social. Na minha gestão não deixava ninguém dormir na rua em Cuiabá. Eu criei quase 10 casas de retaguarda. A partir das 18 horas, as combis, as vans passavam recolhendo o pessoal que ia para as casas de retaguarda, tomava sopa, comia, dormia em colchão decente, fazia exame de sangue, de fezes, de urina, documentava o pessoal, muitos voltavam para a sua região, a gente arrumava passagem, outros iam para os hospitais, para os CAPs. Hoje é um completo abandono essa população de rua. Nós temos hoje em Cuiabá quase 1.000 pessoas vivendo em ruas, e daqui 5 anos serão 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30, 40 mil. Então a área social da prefeitura, há quase uma década, virou as costas para esse assunto chamado população de rua. Meu amigo Pedro. Wilson, muito obrigado pela entrevista e boas reuniões lá na Assembleia.